Seja bem-vindo à sua casa digital de Jesus. Aqui a gente usa a liberdade, a inteligência que Deus nos deu para refletir e aprender com os ensinamentos valiosos e preciosos de Jesus, de maneira a aplicá-los à nossa vida cotidiana. Você é mais do que bem-vindo. Toma um cafezinho, puxa uma cadeira, nos ouça enquanto você cuida das suas tarefas cotidianas, enquanto você vai ao trabalho, como uma inspiração logo cedo, ou à tardinha, ou à noite, para você abençoar o seu dia de hoje. Vem, a nossa inspiração da semana será sobre a passagem em que Jesus anda sobre as águas. Vamos à leitura. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentaram os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam. Para a nossa reflexão de hoje, a gente vai se reter no versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Não é curioso a maneira como Jesus faz as coisas, sempre nos convidando à independência e à maioridade? Sempre utilizando todas as lições para que a gente aprenda, cresça, faça o melhor possível, mesmo que temerosos? Vamos lá. Jesus já estava a essa altura cercado de multidões. Ele poderia ter delegado para qualquer outra pessoa a tarefa de dispersar a multidão, de dispensar a multidão que o cercava atrás de palavras e também de comida, porque nós sabemos que naquela época a manutenção da vida era bastante penosa. E Jesus ficou ali, se despedindo dessa multidão, se desobrigando da multidão, despachando cada um para seu rumo, os incentivando a seguir adiante, né? Que era uma expressão que ele utilizava muito, segue adiante. E aí, não é curioso ele mandar todos os discípulos dele subir no barco e ir para o outro lado do mar? Não é curioso isso? Porque nós sabemos que nem todos eles eram pescadores. Nem todos eles tinham facilidade com a lida no campo, com a vida mais rústica, com o trabalho manual, com a força braçal. Nós sabemos disso. Então eu quero te convidar hoje para esse olhar. Imagina, vem comigo, imagina que você está sentado num vale, sentado sobre uma pedra, e a gente observa isso. Sabendo que Jesus era estratégico como poucos, inteligente como poucos, tinha uma percepção da vida muito além do que nós somos capazes de imaginar, qual foi a finalidade dele dar essa ordem aos discípulos?
Vamos trazer isso para a nossa rotina? O que é o outro lado do mar? O que é a outra margem? O que é? Você já refletiu sobre isso? Nesse momento, Jesus não os estava forçando a sair do lugar comum, a sair debaixo das asas dele e alçar voos maiores. Vocês acham que ele não sabia que o mar ia se tornar revolto? Ou será que não foi ele que causou isso? Lembrem-se que ele era um grande estrategista, um homem extremamente inteligente, e ele se utilizava de cada segundo do dia, porque o tempo dele entre os humanos era pouco. Ele utilizava de cada segundo do dia para nos deixar uma lição. Vamos então, sentadinho aqui na nossa pedra ou do alto de um vale, observando tudo isso que aconteceu naquele dia. Vamos começar bem do comecinho. Qual foi a finalidade de Jesus em mandar, ordenar, orientar que os seus discípulos fossem para o outro lado da margem? Você já parou para pensar? E quando você observa isso, em que situação você fica quando Jesus, através da vida cotidiana, te empurra para outra margem, te sequestrando de tudo que é conhecido, de tudo ao que você está acostumado, de todas as suas sensações de segurança? Como você reage diante desses processos? Como você se sente? Você é capaz de entender, como este observador das lições do Cristo, quais são as razões pelas quais ele tirou aquele emprego no qual você estava acomodado? Ele levou para longe aquela pessoa que estava prejudicando o teu crescimento? Ou então já cresceram tudo que podiam juntos, mas naquele momento estava na hora de cada um seguir seu rumo? Ou então o negócio que você tanto preza que não vai tão bem? Ou então o teu relacionamento com os teus filhos, que você precisa rever porque está desandando ladeira abaixo? Nesse momento, Jesus não está te forçando a ir até a outra beira, até a outra margem e olhar a vida diferente? Nesse momento, você não está sendo, entre aspas, forçado, direcionado a outras paragens, assim como Jesus fez naquele momento com os discípulos, e nós sabemos que mais para frente eles serão ainda mandados para mais longe, para paragens inimagináveis, correndo todo tipo de risco. Reflete comigo. Eu tenho pensado muito sobre isso essas semanas, de quantas vezes eu já fui forçada para as margens da minha vida, com todas as certezas que me conduziram até um local que encalacrou, do qual eu não conseguia sair, e ele ficou ali, me forçando dentro do meu barquinho. E só quando eu aceitei, e aceitar não é se submeter, aceitar é compreender, é reconhecer que aquele é o ponto no qual você está e há uma finalidade para que você esteja ali. De quantas maneiras nós somos estimulados, incentivados pelas nossas crenças religiosas a nos mantermos feito o bebê chorão, mimadoso, berrando dentro do barquinho, esperando que Jesus chegue ali para fazer o milagrinho dele por nós? De quantas maneiras as nossas crenças religiosas nos colocam no lugar da pessoa que perde força, que é exatamente o oposto do que nós vemos Jesus desafiando os discípulos nesse momento? Ou não? Em cada passagem, se você olhar atentamente, Jesus era extremamente amoroso, humano, gentil, sempre para a solução, nunca para a guerra, mas o tempo todo, constantemente, a cada segundo da convivência dele com eles, ele os exortava, os impulsionava, os estimulava à maioridade, à independência, ao crescimento. De quantas maneiras o teu barco está em mar revolto, sendo empurrado para as margens ou impedido de aportar as margens que você deseja?
Porque Ele te quer construindo fortaleza interna. Não te quer baseado, apoiado em crenças, porque crenças são mentiras. De que maneira o teu vínculo com Jesus nesse momento é apenas religioso e não espiritual? Porque Ele só está inteiro em você, íntegro. Você só é o altar do Senhor quando Ele se faz presente dentro do teu espírito, não na palavra morta. Seja na igreja, no centro, nos templos, aonde quer que você frequente, Jesus está longe de ser a palavra morta. E se assim está sendo para a sua vida, se você não tem encontrado os teus resultados, é porque a tua visão dos ensinamentos dele, até hoje, tem sido infantis. Não estão à altura do que o Cristo espera de cada um de nós. Ele bem sabe de nossas fragilidades. Ele bem sabe de como somos assustados. Ele bem sabe de como precisamos de estímulo. Ele bem sabe de como precisamos saber que alguém espera por nós, que podemos contar com alguém, que alguém nos dê uma palavra de abrigo, de apoio, de amparo. Ele bem sabe, porque como mestre, o Rei dos Reis, o maior entre os homens, ele nunca se enganou sobre nossa natureza. E é pautada em seu amor infinito que ele nos conduz para a fortaleza interna. Eu sempre pergunto isso. Então, quando Jesus nos diz, vós sois deuses, vós sois luzes, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele estava de brincadeira? De toda a história dele pela terra, ele esteve de brincadeira? Ele jogou palavras ao vento? Ele nos quer na direção dessa luz. Ele nos quer na direção dessa fortaleza. E como construir essa luz e essa fortaleza? Não se enganem. É através dos deveres da tua alma. Agir corretamente, tomar as decisões dolorosas, fazer aquilo que Ele espera de nós. Com grandeza de alma, mas com humildade no coração, com simplicidade. Porque às vezes o pouco, o miúdo, o minúsculo é só o que nos é possível fazer, mas Ele sabe, naquele momento, o quanto isso exigiu de nós, mesmo que seja imperceptível. Tuas lutas internas, sobre com que forças internas você lidou para superar, para liberar, para avançar, para deixar para lá, para desapegar. Jesus te quer inteiro. Ele não te quer de joelhos, Ele não te quer humilhado, Ele não te quer dependente. Ele te quer íntegro, inteiro. É isso que Ele quer, é o que Ele espera de você. E atos grandiosos, nos dias de hoje, já não são mais exigidos de nós como foram na época, para todos aqueles que o cercavam e o defendiam. Mas outros atos igualmente grandiosos dentro de si mesmo são esperados. Talvez, vocês já refletiram sobre isso? Se os discípulos chegassem por aqui, tivessem algum contato com a nossa realidade, será que não é muito difícil para nós? Hoje eu olho para as crianças e para os jovens e vejo como eles são submetidos a milhões de estímulos, rasos, porcos, pequenos, humilhantes, degradantes. Coisas pelas quais eu não passei. E nós olhamos para as nossas crianças e os nossos jovens com este cuidado, com esta atenção, com essa orientação amorosa, respeitosa. Então, nessa nossa reflexão de hoje, eu quero te deixar com esse olhar. Sobe o vale, se senta sob um sol morno e observa esta passagem. Nós vamos bater um papo a semana toda sobre isso. Jesus orientou seus discípulos a subir ao barco e tomar a outra margem
porque havia uma série de ensinamentos. Em cada uma de suas linhas, há dezenas de ensinamentos. Mas por hora, vamos ficar com os ensinamentos que nós somos capazes de processar, de metabolizar. E hoje, eu te deixo com esta reflexão. Para onde Jesus está direcionando o teu barco? E de que maneiras ele tem encontrado a tua resistência e tornado o mar ainda mais revolto? Porque você não se decidiu pela aceitação digna e inteligente. Porque só quando eu aceito uma coisa, eu posso atuar para a transformação dessa mesma coisa, essa situação, essa relação nociva, este emprego que está me adoecendo, um problema familiar que está me consumindo. O primeiro passo é aceitar, nos colocarmos dentro do barco e nos direcionarmos para a margem que Jesus está lá nos esperando. Vamos começar por esse olhar. Olhe para as tuas resistências, para onde o teu barco está sendo impulsionado e direcionado dentro desse mar revolto que é a vida. E eu encerro com essa reflexão, desejando que Deus nos proteja a todos e que estejamos todos sob o olhar amoroso, de amparo e as bênçãos de Jesus. Te vejo no próximo Inspira.